começando o meu, o seu, o nosso Comentando no QG. Sim, voltamos! Pronto, agora eu vou fazer a voz séria. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. Deu um inverno aí, galera? Demorou? Fiz um break? Fiz. Peço desculpas, com toda certeza. Mas estamos de volta. E vamos voltar para falar de finalização, porque esse podcast é que ele sempre para e quando ele volta é sempre quando alguma coisa acaba. Então hoje o meu foco é falar sobre o final de Blue Box, mais precisamente comentar minhas opiniões e, como vai estar no título deste podcast, fazer minha carta de amor sobre uma das obras que mais me chamaram a atenção no último ano. Tem episódio aí anterior e hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu quero trazer aqui algumas impressões minhas, tanto sobre o arco final, quanto toda a questão de publicação da obra. Não vou entrar muito no mérito do anime, porque eu não assisti ele inteiro. Sim, ainda não terminei de assistir. Mas vou falar um pouco da publicação aqui no Brasil, vou comentar um pouco da minha experiência com a obra, e sim, teremos spoilers do final. Então, fica ligado, porque quando chegar neste momento, eu vou falar para vocês. Mas se acomodem e vamos lá. Para quem não conhece Blue Box e está entrando nesse podcast neste momento, vamos antes para uma ficha catalográfica rápida. Escrito e ilustrado por Koji Miura, Blue Box começou a ser publicado nas páginas da Weekly Shonen Jump em abril de 2021, finalizou agora no último dia 12 de julho, com um total de 250 capítulos, que serão compilados ao todo em 28 volumes. O 28º volume, inclusive, ele sai em novembro. O 27º, se não me falha a memória, ele sai em torno de setembro. Agosto, setembro. É setembro, porque em agosto não vai sair. E aí a gente fecha aí bonitinho. Beleza? O mangá começou a ser publicado nos Estados Unidos em 2023, cerca de 2 anos depois. E um aninho depois dos Estados Unidos chegou no Brasil pela editora JBC, que está publicando a obra aí. O volume 8 já está para sair e o 9 eu acho que ele deve entrar em pré-venda logo menos. Então assim, a gente já está aí, já chegando perto aí um pouco do meio da história. Do momento que para mim é um momento extremamente importante. Qual que é a história de Blue Box? Vai ouvir o podcast que eu falei antes, porque aí vocês vão conhecer um pouco melhor. Mas para resumir, a história é focada no Taiki Nomata, que é um garoto que joga badminton, e todo dia de manhã ele chega na escola para praticar um badminton, e ele sempre encontra a mesma menina, que é a Shinatsu. E o Taiki gosta da Shinatsu. Só que fatores da vida fazem com que a Shinatsu vá morar na casa do Taiki. Então a gente tem aí essa relação entre os dois personagens, que vai se desenvolver em um romance muito bacana, e a história vai desenrolar. Em cima disso, a gente tem outros personagens muito importantes, os secundários, como o Kyo, como a Shono, a Hina Shono, e diversos outros personagens que eu vou mencionar mais pra frente. Então vamos lá falar um pouco sobre a obra em si, tá? Como eu disse pra vocês, eu comecei a ler Blue Box. Eu disse isso, eu não tinha dito, eu não lembro se eu disse no podcast anterior, mas se eu disse e você ouviu o anterior, vai ficar ouvindo 2 vezes a mesma coisa. Mas eu comecei a ler Blue Box em idos de 2022. Eu tava lá no trabalho, de boa, e entre meus períodos de pausa ali e tal, no trabalho, eu comecei a procurar mangá pra ler. Foi a mesma época, inclusive, que eu comecei a ler Lore Olympus. E eu juro pra vocês, porque eu acho que Blue Box foi na época que Blue Box completou 1 ano. Cara, eu devorei, sem maldade. Eu peguei o que tinha de capítulo e eu li muito rápido. Eu acho que em 1, 2 dias eu já tinha lido todos os 50 capítulos que tinha na época. E aí eu comecei a acompanhar semanalmente, só que aí teve uns momentos que eu dava uma pausa pra, deixar acumular, porque me dava aquela... Ai meu Deus, eu preciso ver o que vai acontecer. E assim, uma coisa que me chamou muito a atenção na época, que vale a menção desde já, é como a Koji Miura optou por trabalhar isso. Optou por trabalhar questão de sentimentos, os personagens, o desenvolvimento deles. Porque assim, não é um desenvolvimento rápido. É um desenvolvimento que ele é bem tranquilo. Isso incomoda muita gente, obviamente. Assim como já vi gente que falou pra mim, a Shinatsu é essencial, e eu estou de olho nessas pessoas que acham isso, porque Shinatsu, the best girl. Não há contradição. Eu gosto muito da personagem.
Entendo quem não gosta, mas eu gosto muito dela. Tipo assim, eu gosto da forma como ela é trabalhada, como alguém que é muito focada num objetivo, por mais que com o tempo você perceba claramente que ela está desenvolvendo sentimentos pelo Taiki. E mais pra frente tem outros pontos que a história vai trabalhar melhor essa relação dos dois. Mas assim, é muito interessante a forma como a Koji Miura opta por abordar o desenvolvimento da juventude por meio do esporte e por meio de o quanto o sentimento que você vai gerando de amor, de forma geral, ele te incentiva a ser alguém melhor. Então eu gosto dessa maneira que ela trabalha. Eu acho muito interessante a forma como ela desenvolve os seus personagens. Ai, Paulo, mas falando não sei o que. Eu sei todos os defeitos e a gente vai entrar nesse tópico. Mas eu gostei muito da maneira como ela optou por seguir, né, nessa narrativa inicial. Tanto pela questão dela ter criado esse sentimento que o Taiki gosta da Shinatsu desde o primeiro momento, ele entende que a Shinatsu é a senpai dele, né, a veterana, e por isso eu admiro muito ela, e ele percebe que essa admiração o faz querer ser alguém melhor, o que por consequência faz com que o sentimento dele se alimente dessa ideia de querer ser uma pessoa melhor, de querer ser um esportista melhor, né, e desenvolver mais, porque ele entende que ele quer chegar no mesmo patamar que ela. Enquanto ela é alguém que a gente não consegue ter uma plena noção do que ela sente. Então, narrativamente falando, isso é muito interessante. E aí, em contrapartida, nós temos a Rina, que é uma ginasta, né, faz ginástica olímpica, e ela, com o tempo, começa a gostar do Taiki. E aí a gente fica nesse mini triângulo amoroso, mas é um triângulo que eu lembro que foi ano passado, se não me falha a memória, a gente estava conversando de Blue Box, eu e alguns amigos, no Anime Friends. Um abraço, Wasabi. E a gente estava conversando e eu falei isso, foi pra minha grande amiga Wasabi, né? Pra minha grande amiga Nath Wasabi, que eu não gostava da forma como a Rina se humilha. Porque sim, em muitos momentos da narrativa, ela se humilha muito. Tipo assim, é o famoso, eu quero uma migalha. Ela sabe que o cara gosta de outra pessoa, mas quando ela desenvolve sentimento, ela quer lutar para que ele note ela. Isso pra mim é um rolê que inicialmente me incomodou muito narrativamente. Porque, mano, você gera aquela torcida dúbia, né? De tipo assim, com quem que o Taiki pode ficar? Mas, tipo assim, você percebe que o Taiki ele só tem olhos pra uma pessoa específica. E que eu acho que não é só o Taiki, eu acho que qualquer pessoa, quando você tem olhos especificamente pra uma pessoa, é meio difícil outra pessoa conseguir roubar sua atenção. E quando a pessoa faz o que a Rina faz, que é tipo assim, ai meu Deus, migalhinha, 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 é um pouco mais complicado. Então, narrativamente falando, a Rina era aquela heroína sofrida, que tipo assim, a gente cria-se uma simpatia por ela, pela forma como ela age. Porque a gente torce para que, tipo assim, essas migalhinhas que ele dá para ela deixem de ser apenas uma migalhinha e vire algo a mais. Mas assim, a gente sabe que ao mesmo tempo que a gente torce por isso, o Taiki não gosta necessariamente da Rina, ele gosta da Shinatsu. Então é muito isso. Inclusive é muito legal que à medida que vai passando, né, outras pessoas vão percebendo esse sentimento, né? Como o veterano também do Taiki no badminton, que é o Haryu. E é muito engraçado quando o Haryu descobre porque ele faz o então você tem um crush nela. E aí tudo que ele pode fazer pra alfinetar o Taiki, assim, pra o Taiki acordar pra vida, ele faz. E eu acho isso muito engraçado. Porque também é uma relação de rivalidade que vai ser abordada mais adiante e tudo mais. Em contrapartida, né, fora o triângulo amoroso, a gente tem, por exemplo, nós temos o Kyo, que é o amigo do Tai, que tá vendo tudo acontecer. E ele fica meio que de espectador ali. Tanto que em muitos momentos ele dá alguns toques pra Rina de tipo assim, talvez não seja uma boa ideia, né? Ele tenta meio que chamar um pouco a razão, ao mesmo tempo que ele também tenta chamar a razão do Taiki. Pro Taiki acordar um pouquinho ali e tal. Então é bem interessante as formas como as relações pessoais se dão. Porque se a gente pensar friamente, funciona um pouco como uma relação juvenil que muitos têm. Ai, Paulo, nem todo mundo tem, assim, não sei o quê. Tá bom, um abraço. Mas é uma relação que ela pode existir juvenilmente, da juventude. Né? Você gostar de alguém, querer ser alguém melhor por você, mas também porque você quer ser igual à pessoa que você admira. E aí nisso pode ter outra pessoa que vai chamar sua atenção e por aí vai. Então assim, a forma como a relação entre os personagens se dá, ela é muito boa. A forma como a Koji Miura constrói essas relações é muito interessante. Culmina em momentos muito legais.
E sim, eu estou dando uma volta um pouco gigante aqui, porque daqui a pouco vocês vão entender. E tudo isso vai culminar no que vem adiante, né? Então, o anime, se eu não estou errado, ele adaptou até um pouco antes ali, em torno do volume, deve ter sido em torno do volume 9 ou 10. E daí pra frente, tanto que as imagens promocionais da segunda temporada, elas já denunciam um dos momentos mais importantes da série. Que é onde, evitando ainda a zona de spoilers, vai culminar em todo o desenvolvimento da segunda metade da obra. Porque no volume 12 nós temos um acontecimento deveras importante, que aí, para resumir, é basicamente o Taiki decide. Dessa decisão, a gente tem outros acontecimentos muito importantes, como a formatura, né, do Haryu, da Shinasu, do Nishida Senpai, de uma galera. A gente tem o Taiki indo pro terceiro ano, o Taiki correndo atrás para cumprir a promessa. Né? A gente tem personagens novos, como a Ayami, tendo uma participação mais efetiva. A gente tem um arco pro Kyo. A gente tem, assim, umas migalhas de Hina, porque é umas migalhas. E a gente tem um final. E aqui é como eu disse, eu estou fazendo um certo rodeio em alguns pontos, porque para eu falar do final eu vou ter que dar spoiler, então eu estou tentando não ir muito pro antro do spoiler, ficar mais numa abordagem geral aqui nesse primeiro momento. Para você que está ouvindo, vai falar para mim, pô, Paulo, mano, mas você está enrolando muito. Não é que eu estou enrolando, eu estou dando essa abordagem que eu dei inicialmente, toda nessa pincelada muito por cima, porque quando eu for falar eu terei que dar spoiler de algumas coisas, e eu acho que não é muito interessante eu dar spoiler em 11 minutos de podcast. Eu acho que é legal você pelo menos ter um contexto. Então, assim, a gente tem essas questões que vão mudando, inclusive vai mostrando muito do amadurecimento do Taiki, do amadurecimento das relações interpessoais dele, de forma geral. Tem muitos momentos simbólicos, tá? Inclusive, para quem tá lendo o mangá pela JBC, por exemplo, tem um dado momento no volume 1 que ele ganha um negócio de pé, uma correntinha de perna, para ele fazer um desejo, ficar no pé dele que seria arrebentado quando ele realizasse. Isso é muito simbólico. Tá, isso é muito simbólico nesse primeiro momento, vai ter um significado muito grande lá na frente. Inclusive é bem interessante isso. Ele tem dois significados assim que eu acho muito interessantes. O Kyo, ele tem um desenvolvimento muito legal como personagem secundário. A gente consegue entender um pouco melhor ele como personagem. A Ayami é uma personagem que, pra quem assistiu anime ou tá lendo o mangá, tá chegando nesses momentos que a Ayami aparece um pouco mais, vai achar uma personagem enjoada, uma personagem chata, mas acreditem, ela vai ser uma personagem muito legal, ela vai ter um arco interessantíssimo. E tudo isso que eu estou falando aqui é simplesmente para dizer que, inclusive isso foi uma declaração que a Koji Miura deu quando ela anunciou o fim do mangá, uma semana antes. Que ela falou que começou na caixa e ia terminar na caixa. Paulo, o que é a caixa? Se você ainda não entendeu o sentido do termo Blue Box, né, porque é o nome internacional, ou a Ono Hako, ele envolve a caixa azul, que nada mais é do que um ambiente escolar. A quadra onde eles jogaram todo aquele tempo que eles estiveram praticando os esportes. Então, quando a Koji Miura fala no capítulo 249, né, no Freetalk, ali, nas mensagens de autores, que começou na caixa, vai terminar na caixa, é porque o último capítulo, isso eu acho muito bom, ele se encerra com o Taiki se formando. Não só o Taiki, como todo o pessoal que a gente acompanhou. Já tinha o pessoal que tinha se formado, e a gente tem a formatura do Taiki, do Kyo, da Ayami, por aí vai. Então, tudo isso é muito bem feito, é muito bem pensado, porque assim, a gente acompanhou uma vida escolar. De forma resumida e tal, sim. É um drama, de romance com pegada de esporte? Sim, inclusive neste arco final a gente tem muito do esporte. Então isso é muito interessante. O trabalho que foi feito aqui, ele funciona muito bem, narrativamente falando, e ele desenvolve muito bem algo, entende? Então assim, não é como se terminou e ficou muita coisinha aberta. Não, tem uma coisa ou outra que daqui a pouco a gente vai tocar nesses tópicos, e uma coisa ou outra ficou realmente em aberto, mas no geral ela conseguiu concluir a ideia central, que é mostrar esse amadurecimento das pessoas, do ser humano, mostrar que sim, o período escolar ele tem suas coisas bacanas,
E dentro do contexto, ela conseguiu dar aquele ar de juventude, que eu acho que estava um pouco em falta, inclusive a série. Pro contexto dela, muita gente considera ela, né? Eu vi muitos comentários, inclusive no Twitter, pessoas, né, de vários locais falando isso. E é uma coisa que eu concordo. É uma série que ela conseguiu ser importante dentro do seu tempo. Ai, Paulo, mas não vendeu 50 milhões de cópias. Mas o que ela vendeu era o necessário para ela fazer o barulho dela. Entendeu? A importância que a obra tem no line-up da Jump, assim como ela terá eventualmente no futuro, quando a gente for falar de obras de romance, não está escrito. Ai, mas não é um shoujo. Eu sei, não é. Mas você entende que tipo assim, a gente está falando de uma obra que ela é extremamente tranquila, ela não tem pressa de contar uma história. E os pontos que ela apressou, eu ainda acho que se saiu melhor do que muita série que dá uma apressadinha ali e uma coisa que outra ali. E ela soube dosar muito bem esse tempo estudantil dos nossos personagens. Então isso é muito legal. Isso é um charme muito grande e funciona, tá? Então assim, já deu uma geral. Quero deixar aqui desde já, para quem não quiser ouvir spoilers, que é uma obra que eu recomendo que você leia. Se você ouviu até aqui, e se você vai ficar, já fica aqui o meu primeiro ponto. Se você não começou a ler essa obra, vai ler. Vai ler. Leia sem medo. Se você estiver buscando, obviamente, um mangá de romance, esportes, que não tem vergonha de, tipo assim, ser bregão. Porque ele realmente é brega. E muito. Vai ler. Aproveita, a JBC lança o mangá tanto no formato físico quanto no digital. Então, assim, o digital é R$14,90, cara. Se você falar, pô, Paulo, eu não quero gastar 40 conto num físico. R$14,90, vai lá. 45 conto por mês, você pega 3 de 3 volumes. Então você ainda consegue alcançar o que tá saindo aí no Brasil. Mas sim, fica a minha recomendação, leiam. Ai, Paulo, não gosto de ler, não sou muito fã de mangá. Vai ver o anime. A primeira temporada está disponível completa, com dublagem e legenda na Netflix. A segunda temporada estreia em outubro. Você tem esse tempo aí para conferir essa obra e se encantar, né? E se encantar. Então, para você que não quer ouvir spoilers, a partir daqui você pode parar, já segue comentando, já deixa sua avaliação aí no agregador de podcast que você está ouvindo este episódio. E acima de tudo, volta aí. Provavelmente esse episódio está saindo numa quarta. Volta aí amanhã que já tem outro episódio. Porque esse aqui está saindo um pouco fora da data, mesmo ele estando dentro da cronologia padrão. Tá? Mas assim, é isso. Tá bom? Para você que não quer spoiler, pode parar por aqui. Tá bom? Agora, para você que quer spoiler, a partir daqui é só isso que você terá. Tá bom? Então vamos lá, que agora eu quero desmembrar um pouco mais sobre a história, contar detalhes que eu tenho aqui engasgado na minha garganta e falar um pouco mais. Vamos começar do ponto principal. Né? Como eu disse, até o volume 11 a gente tem um grande tananã, o Taiki fica ali naquela divisão, a Hina no ataque, papapá, ppp, e aí chega o volume 12. O volume 12, ele é um grande divisor de águas, porque é quando o Taiki decide, e aí acontece uma viagem da Shinatsu, se não me falha a memória, porque eu já li faz muito tempo, gente, ainda não reli essa parte. A Shinatsu só faz uma viagem e o Taiki vai atrás dela, porque o Taiki quer se declarar. E em um dado momento, debaixo da neve, ele chega e se declara para ela. É uma das cenas mais bonitas desse mangá. Porque antes disso, a gente já tinha alguns momentos, né, que o pessoal já estava notando que ela gostava. A gente tem um momento, né, no arco da Yumeka, que a Karen conversa com a Shinatsu e fala que ela deveria parar de ficar se prendendo. Se ela gosta de alguém, ela deveria valorizar esses sentimentos, isso como um propulsor para crescer cada vez mais. Entender que não há um problema você gostar de alguém, você não precisa se privar disso. Não precisa se privar dos seus próprios sentimentos. E ela deveria valorizar isso. Já me perdi um pouco. É um discurso muito bonito, um diálogo que, cara, engrandece muito a narrativa. Inclusive, antes da Karen falar isso, ela ainda pergunta se a Shinatsu está gostando de alguém e a Shinatsu confirma. Eu acho que é uma das primeiras vezes no mangá inteiro que a Shinatsu confirma o sentimento dela por alguém que todo mundo já imaginava quem era. E quando o Taiki se declara, é muito bonitinho, porque tá os dois sentados assim, e é uma página, é uma página dupla. E é muito bonito, que ele pega e fala, eu gosto de você. Quando ele fala, eu gosto de você, a Shinatsu também repete. Tipo, ela fala, eu também gosto de você.
E aí os dois ficam ali, tal, conversam e acabam começando um relacionamento ali. Por isso que o volume 12 pra mim é um divisor de águas muito grande. Porque é ali onde starta o relacionamento, é ali onde algumas pessoas talvez fiquem putas, porque demora muito pra gente ter um beijo entre os dois. Isso é uma coisa que eu já quero deixar adiantado, não quero vender falsas expectativas aqui pra quem olha e fala, nossa, eles começaram a namorar, que lindo, cara, que lindo, agora eles vão se beijar muito. Não, isso demora, e demora muito. Inclusive tem uma galera que fica puta justamente por isso, porque fica, nossa, é muito romance de jovem. Mas, cara, é a juventude, é a visão de juventude do Japão. Então não é tão errado. Mas é muito bonito, porque, tipo assim, no primeiro momento eles tentam evitar de falar isso na escola, eles tentam evitar de ficar lastrando isso, porque, pô, vocês moram na mesma casa, então isso pode dar algum problema, a gente não quer esse tipo de problema, e de certa forma gera um pequeno contratempo. Mas é muito interessante você ver o quanto um gostar do outro, o quanto eles agora serem um casal, gera uma dinâmica de ainda mais motivação. É óbvio que o pessoal descobre. É muito legal que, tipo assim, quando o pessoal descobre, o Taiki fica preocupado de, meu Deus, o que será? E o pessoal incentiva, fala... Tem uma galera, obviamente, que fica com inveja, mas o pessoal incentiva, porque fala assim que ela faz bem pra ele faz bem pra ela, tal. E aí a gente vai pro primeiro problema envolvendo Hina. Por quê? Quando ele começa a namorar, a gente tem um arco muito bonitinho da Hina, aceitando a ideia de que o Taiki namora a Shinatsu agora, ele finalmente fez a escolha dele, e não foi ela. Então a gente tem um momento onde até ela se afasta um pouco do Taiki para tentar entender o que aconteceu, e depois de entender é muito bonito, porque quando ela fala assim, eu preciso ser uma amiga de verdade, e de fato desejar boa sorte pro meu amigo. E cara, isso demora. Eu acho que demora uns 10 capítulos em média, pra mais. Posso estar enganado, mas tem um delayzinho ali de capítulos. E quando ela enfim consegue falar, é muito bonito, porque ela fala assim, eu desejo pra você toda a sorte, eu desejo que você e a Shinatsu Senpai sejam felizes. E é quando ela se sente em paz. Por quê? Porque ela enfim conseguiu ser honesta com ele, mesmo sabendo que não foi escolhida, e desejar que ele seja feliz com a pessoa que ele escolheu, com a menina que ele verdadeiramente ama. Isso é muito legal. A Koji Miura, quando ela mostra essa maturidade da Hina, é muito bacana. E aí a gente também começa um mini arco do Kyo. Do Kyo, que a gente tem também esse trabalho do Kyo. Por quê? Kyo era o cara lá, blasezão, papapá. E do nada, o Kyo começa a se envolver muito com a Yami. De tipo, trocar ideia, conversar e tal. E ele começa a gostar da Yami, enquanto a Yami começa a gostar dele. Então isso também é muito legal. Porque você tem um arco focado no Kyo. Você começa a ter pequenos trabalhos, assim, mini detalhes nos arcos, para trabalhar ele. Então a gente conhece a vizinha, que é o primeiro amor da vida dele, que lá no começo ele menciona muito por cima pra Hina. A gente, enfim, vê essa vizinha que ele gostava, que se declarou por outro cara. E a gente acompanha um pouco isso porque dá um mal entendido entre ele e a Yami. Então tudo isso vai gerando pequenos entraves no dia a dia dos demais. Ao mesmo tempo chegam novos alunos, né? Porque a Shinatsu vai pro terceiro ano, o Haryu vai pro terceiro ano, o Nishida, o pessoal assim que a gente vai acompanhando, os secundários que a gente acompanha junto com a Shinatsu, que são da escola, né? Os mais velhos vão pro terceiro ano para se formar. Então a gente tem esse momento, assim como nós temos o Taiki virando um veterano agora e os novatos. Que entre os novatos a gente tem o irmão do Yusa, né? Que é o menino que o Taiki perdeu campeonato, e a irmã do Ryodo, que é o rival do Haryu. Então, assim, a gente tem dois novos personagens que estão ali no âmbito dos rivais, e eu acho isso muito legal. E é muito engraçado que a menina, ela chega e ela se apaixona pelo Taiki, ela começa a gostar dele, só que, tipo assim, o Taiki namora, então ela não pode dar em cima dele. Enquanto o irmão do Yusa, ele só vai pra escola dos meninos, pra Eimei, porque ele quer vencer o irmão dele. Ele quer superar, então ele tá indo pra uma escola onde realmente tem gente com rivalidade. Então isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente vê o Taiki indo atrás do Ryodo para melhorar suas técnicas, para melhorar no badminton, a gente vê muita coisa sendo desenvolvida na questão esportiva, né? Inclusive a gente tem, né, na primeira temporada o arco da Yumeka, onde a gente conhece a amiga da Shinatsu, que foi quem deu o primeiro start para ela começar a jogar basquete. E com base nisso ela quis ser melhor, né, e melhorando.
Aí o Mecha para de jogar, e aí é quando ela encontra o Taiki, né, fazendo os treinos matutinos, né, ela tá fazendo treino matutino na escola, chega o Taiki a primeira vez, e aí nisso que se gera assim, essa admiração que a gente acaba descobrindo que é uma admiração mútua. E esses pequenos detalhes são o que torna tudo interessante quando a gente começa a trabalhar alguns desenvolvimentos, né? Como eu falei, o do Kyo é muito interessante, o porquê? É um mal entendido que gera todo um BO. Por quê? Porque esse mal entendido faz a Yami ver que tinha um cara que se declarou pra ela e a Yami aceita. Ela começa a namorar. O que faz com que o Kyo fique chateado, porque ele gostava dela, só que ele nunca conseguiu falar. E ele não conseguiu falar porque ele não sabia, né? Então quando ela começa a namorar, ele fica muito chateado, fica mal. A gente tem o Taiki, né, enquanto isso, também, né, desenvolvendo ali no arco de badminton, que a gente tem alguns dos jogos mais legais do segundo ano dele. Um deles, inclusive, é o jogo dele do Haryu, que é muito bom. Mano, o jogo dele com o Haryu é um dos primeiros momentos que você terá um simbolismo maior para aquela pulseirinha que ele tem na perna. Por quê? A Shinatsu, ela tá com vergonha, né, ainda de ficar gritando e tal, de mostrar para todo mundo. Ai, Paulo, mas ela tá com vergonha por quê? Porque, querendo ou não, ela não quer alardear muito isso, até por conta da morar, né? Toda essa questão. Morar na mesma casa que o Taiki e tal. E nesse jogo é muito legal, porque tem uma cena em que ele abaixa e ela vê que ele ainda tá com aquele amuleto, né? Aquela pulseirinha, né, de perna, amarrado. E nessa hora ela começa a gritar, tipo, torcer de verdade pra ele. Porque ela entende que ele ainda tá firme naquele propósito, né? Naquela ideia, naquele desejo de ambos, naquele desejo que eles fizeram no dia que ela entregou pra ficar combinandinho com ele. Então isso é muito legal, porque assim, cara, você não tá esperando que aquilo tenha alguma relevância a mais. Só que naquele momento ele tem. É óbvio que, como é uma série que não tava no final ainda, a gente tem o Taiki ganhando do Haryu, mas ainda assim perdendo pro Yusa, mas pra final. Mas ainda assim é interessante, porque é aqui onde a gente começa a ver ainda mais o desenvolvimento do casal. No casal Taiki e Shinatsu. Em contrapartida, a gente vai desenvolver mais algumas outras questões, como por exemplo, em dado momento, o pai do Taiki descobre que Shinatsu e Taiki namoram. A gente na época achou inclusive que ia dar mó BO, o pai dele ia falar, meu Deus, ia dar uma treta, mas não deu. Ficou por isso mesmo. Pouco tempo depois disso, o pai da Shinatsu volta do exterior, e aí a gente tem um dos arcos mais legais. Por quê? Porque ele descobre o relacionamento dos dois, ele critica Shinatsu, né? Porque ele fala assim, a gente deixou aqui você pra você manter o foco, e você não está focando. E nessa daí, o Taiki age da maneira mais... Mano, eu casco de rir. Porque, tipo assim, o Taiki ele simplesmente olha e fala, não, você pode ficar na minha casa, Shinatsu. Eu vou morar com seu pai. Aí você tá lendo e você tá tipo, what? E já é um dos arcos mais legais, porque o Taiki acaba incentivando o sogrão dele a praticar mais exercício, o Taiki cuida do sogro dele. Tem momentos de conversa muito importante entre os dois, onde, né, o Taiki mostra o quanto ele admira a Shinatsu. Eu acho isso muito legal, porque inclusive é quando a gente vai ter, né, a partida de basquete das meninas para definir quem vai nas nacionais. E a escola da Shinatsu vai jogar contra a escola da Yumeka, que é o jogo definitivo das duas. O último jogo ali dentro do ensino médio. E é um dos melhores momentos, assim, é um momento muito emotivo, onde a gente acaba vendo muito essa relação de amizade que as duas sempre tiveram, o quanto uma, né, acabou ajudando a outra de certa forma. Então, assim, a gente tem muitos momentos bacanas aqui, flashbacks muito maneiraços, uau! E alguns momentos que encantam muito, sem maldade. Tipo assim, mano, eu não consigo descrever o quão bonito é esse capítulo e o quão significativo ele é. Inclusive, o quanto eu racho o coco quando eu lembro do Taiki vendo que o pai da Shinatsu ia atrasar ele, correndo, aí ele encontra o pai da Shinatsu e fala, sogrão? Aí ele, não é sogrão. Ele fala pra chamar pelo nome, né, de Sr. Kano. Aí ele, tá bom, aí ele chama o pai da Shinatsu pelo primeiro nome dele, mas eu não te dei essa liberdade, como você tá me chamando pelo primeiro nome? Então é muito divertido, assim, você perceber o quão a relação dos dois é uma relação que, tipo assim, ela começa um pouco com um pouco de animosidade, porque, né, o cara tá descobrindo naquele momento que a filha dele namora e tal, e vai virando uma relação muito saudável, muito legal. E aí depois disso, a gente vai, obviamente, trabalhar os outros arcos, que aí é a formatura da Shinatsu, né, o pessoal tá indo embora, a Shinatsu vai morar sozinha,
Então, assim, isso é bem interessante e vale a menção. Shinatsu irá morar sozinha. E como Shinatsu irá morar sozinha, já não vai mais morar na casa do Taiki, vai morar sozinha, é um pouco nesse período, mais ou menos, é que a gente tem o primeiro beijo deles, né? Que é quando eles dão o primeiro beijo, tananã. Só que quando a Shinatsu vai morar sozinha, a gente tem um outro momento muito engraçado, que é o Taiki morrendo de vergonha de visitar a namorada. Até por conta dele saber da idade, tananã. Então, tipo assim, tem uns momentos nesse arco que é muito engraçado, que ela fala assim, eu estou sozinha em casa. Ela fala sozinha em casa não, né? Ela fala, você não quer entrar, não quer entrar, tal? Dele, não, tem que ir pra casa. Então, assim, a gente começa a ver pequenas mudanças, porque quando ela também se forma, né? Quando chega esse período, quem é os veteranos agora em terceiro ano é ele, Rina e o Kyo. E aqui a gente entra em um outro problema que eu tenho, que é uma relação da Rina, tá? Eu falei lá atrás que o Kyo, ele tem um arquinho, que inclusive é aqui que a gente vai ter uma exploração melhor desse arco. A gente tem, né, vários personagens sendo bem trabalhados, e a Rina, ela é jogada para subcategoria de personagens que estava desenvolvendo e de alguma forma o autor decidiu que ia regredir a mente dele. Porque assim, a Rina, ela cria um arco que eu acho, como eu disse, eu acho muito bonito quando a Rina descobre que ele namora, tal, tá namorando com a Shinatsu e ela decide que não, beleza, agora ele namora, veterana, tal. Eu vou seguir em frente, vou desejar o melhor pro meu amigo e um abraço. Só que quando chega neste arco, né, nesse período, ela meio que começa a voltar a gostar do Taiki. E aqui eu tenho um problema, porque eu acho que não precisava. A gente não precisava da Rina voltar a ter sentimentos quando ela claramente já superou. Quando a gente tem o irmão do Yusha dando em cima dela, que é muito, mano, é maravilhoso que esse moleque, ele não pode ver a Rina, aquele pau. Ele veste a camisa 10 e vai pro ataque, mano. É maravilhoso, é maravilhoso. E ela meio que caga pro moleque. Isso é foda. E aí, quando ela percebe que voltou a gostar do Taiki, ela começa a tentar evitar e tal, mas aí a gente tem um arco que ele é piegas, parça. Pieguíssimo. Tipo assim, eu ainda acho que eu gosto dele, Até o momento que a gente tem ela, enfim, assumindo que, tipo assim, vai fazer o possível pra superar. E aí a gente vai ver esse desenvolvimento. Aí eu não vou entrar muito em detalhe. Eu tô contando muito ponto só pra chegar nesse momento aqui, que são os últimos 76 capítulos, que foi o que eu li. Mano, eu li 75 capítulos em 2 dias, para ler o final, pra vocês terem uma ideia. E, cara, é muito interessante. Por quê? Depois desse arquinho da Shinatsu, ela se formando, a gente vai realmente para um desenvolvimento na questão do Kyo, na questão do Taiki, e por aí vai. E o primeiro que a gente tem, obviamente, resolução, né, um desenvolvimento a mais, é o Kyo e a Yami, né? Porque alguma hora tinha que rolar esses dois. Eu estava na torcida. E sim, não, e mentira, digo, não. Eu não chorei no momento que os dois ficam juntos, mas eu achei muito lindo. Mentira, vocês entenderam. Mas, assim, é um momento muito bonito. Porque, assim, canonicamente falando, eu queria muito, real, assim, oficial, que o Kyo e a Yami tivessem virado um casal muito antes. Porque é um casal que combina, é um casal que tem química. O Kyo é todo caladão, todo sério, e a Yami é toda alegre, mas, tipo, dá uma liga. Pra quem lê Blue Box, quem lê, quem assiste e tal, quem tá valendo na Jump, vai concordar comigo. Dá uma liga muito grande. Eu torcia muito por esse casal. E quando ele acontece, eu realmente fiquei tipo, nossa, o coração deu uma embargada. Porque puta que pariu. Demorou, mas rolou. E quando rolou, os céus se regozijaram de felicidade. Porque, cara, que momento lindo. Inclusive, todo o passo a passo que leva pros dois juntos é muito bonito. Porque, assim, quando o Kyo descobre que ela namora, que meio que ele começa a cortar. Então tem uma cena que ela fala, ela vai elogiar e ele pega e fala assim, você não deveria falar isso pros outros, sabendo que você namora. Então vai tendo pequenos momentos assim que ele vai tentando dar uma distância pra, tipo assim, não gerar nenhum problema pra ela também. Só que o namorado da Yami, ele tem uns amigos meio idiota, tá ligado? Porque os caras tá vendo que ela é a gerente do clube de badminton e fica na orelha dele, ai, mas você não tá vendo? Ela tá se rodeada de cara, você tem que ver o que você tá fazendo. E tipo, mano, isso vai gerando um problema muito grande, porque o cara, ele, por mais que ele tenha essa confiança, ele ainda fica meio assim, e o amigo dele em dado momento ainda chega na Yami e fala, então, mas você tem que ficar de olho, porque assim, meu amigo, entendeu? Então tipo assim, o cara meio que zoou o rolê um pouco também. O que gera, né, no arco seguinte, no entre esses momentos, a gente tem um arco de viagem ali deles,
E nesse arco, a Yami vai falar pro namoradinho dela do momento que ela queria sair com ele. Ele topa, bacana. E em dado momento ela fala que tem que voltar porque ela quer passar um tempo com as amigas. E ele quer ser meio que egoístão. Não, mas o que você acha? Você é meio egoísta pra você ficar comigo? E o Kyo intervém, tipo assim, o Kyo encontra eles, intervém e faz todo mundo se juntar. E o cara pergunta um bagulho que é decisivo pra gente ter realmente o desenvolvimento. Que ele meio que pergunta o porquê, ele meio que questiona a questão do Kyo ter feito aquilo, e ele fala que fez por ele, porque ele acha que seria legal ter todo mundo junto. Mas ali o cara saca um bagulho que, um negócio que todo mundo que tava lendo o mangá já tinha percebido. O Kyo, ele gostava da Yami e ele queria ver ela bem, queria ver ela feliz acima de tudo. Ele se importava muito com a felicidade dela. É óbvio que ele queria também estar feliz com o Natal, mas acho que vocês entenderam um ponto. Que é uma outra perspectiva de sentimento que eu acho muito positiva. Que é, quando você gosta de alguém, não é que você vai ser feliz sozinho ou algo assim. Mas quando você gosta de alguém, a felicidade da pessoa também é sua felicidade. Se você não consegue ser feliz com a pessoa que você ama feliz, você não gosta dessa pessoa. Eu tenho essa notícia pra te dar. E aqui a gente vê muito isso, o Kyo gosta de ver a Yami feliz. E eu acho isso muito bonito. Porque enquanto a gente tem um relacionamento como o do Taiki e da Shinatsu, que tem essa questão também, mas tem a questão de se motivar para avançar, aqui no do Kyo é algo mais simples, é algo mais casual. É algo. Não estou dizendo que o da Shinatsu, que o do Taiki com a Shinatsu não seja, mas aqui é algo mais pezinho no chão, o dobro, tá ligado? Que é aquele romance que a gente fala, o cotidianão mesmo, é o padrão, não sei explicar. Mas é aquele tipo de sentimento onde o simples, não tem muito isso de ai, gambarei e tal, né? Força e por aí vai. Não, é que é mais tipo, ela tá feliz? Eu tô feliz. Ele tá feliz? Eu tô feliz. Acabou, entendeu? O resto se ajeita, entendeu? E a personalidade dos dois é muito distinta pra até mesmo não falar isso. Então é muito bonito a forma como isso se desenvolve, como se resolve, porque depois que o cara nota isso, ele fala, perdi sem nem perder, e aí o cara vai lá e faz é isso, termina com ela, tal. E nisso o Kyo fica feliz. Aí a gente tem um momentinho muito bonito que ela vai dar ingressos para um parquinho, né, para os irmãos do Kyo. Isso obviamente depois de um outro momento, que aí eu já vou entrar. Inclusive eu tô passando à frente desse momento porque esse momento eu quero focar nele para focar no desfecho. Que aí depois do acontecimento que eu vou falar daqui a pouco, eles acabam saindo. Ela tá com os ingressos pro parque de diversão para dar pro Kyo levar os irmãos dele. E ele chama a Yami, e nisso, como são 4 ingressos, ele chama o Taiki e a Shinatsu. Ou seja, é um rolê de casal. Só que o Kyo ainda não conseguiu chegar ali pra falar, tananã, e vai passando o dia. Até que um dado momento o Taiki pega e fala pra Shinatsu, a gente vai passear, já que a Yami não gosta de brinquedo radical, a gente vai brincar nos brinquedos radicais e vamos deixar vocês curtirem o passeio em brinquedos mais tranquilos. E nisso o Kyo ele já entendeu o que o Taiki fez e ele aproveita o máximo possível a companhia dela. Até que chega um momento que a Yami já tá muito assim, eu gosto desse menino e tal. E antes dela se declarar, é muito engraçado, porque ele olha e fala assim, não fala, agora você não fala, porque se você falar, você vai estragar o meu momento. E aí ele fala pra ela que gosta dela, tá? Pede namoro. E é muito bonitinho. Porque é quando você percebe que os dois juntos formam uma dupla muito engraçada, porque ela acha aquilo fofo, ela acha bonito e tal. E aí a gente vai tendo alguns momentos muito legais, porque depois disso ele fala, a gente vai voltar demais. E lá no final a gente tem uma foto deles voltando realmente, né? Que aí vai de novo o rolê de duplinha, de casalzinho. E eles tiram uma foto todo mundo junto. Mano, é muito bonitinho. Mas, o que eu cortei aqui? A gente tem um rolê, um jogo naipe Yugi e Joey. É que Yugi e Joey só existe no anime, mas vocês entenderam. O duelo de amigos. Taiki versus Kyo. E sim, a gente tem essa partida no badminton. E assim como a partida do Taiki com Haryu, esse jogo é foda. Bonito pra caralho. E cara, na moral, se tivesse uma musiquinha igual no Yu-Gi-Oh! Que tem lá, ou seja, como for, vença quem vencer. Cara, eu ia chorar ali no auge, porque é muito bom. É um jogo muito legal. É um jogo onde as memórias se falam mais alto. É um jogo onde os personagens acabam
mostrando realmente o quanto é importante, né, essa amizade dos dois, o quanto essa amizade se desenvolveu, amadureceu. A gente tem um momento da Shinatsu conversando com a vizinha do Kyo, a vizinha amiga do Kyo, que é quando a gente descobre que, tipo assim, a mina só arrumou um namorado porque o Kyo fez amigos e tava focando no badminton. E aí eu falo, esse tipo de relacionamento daria certo? Nunca daria certo. Justamente por isso. Quando uma pessoa ela se empenha muito em algo, ela gosta muito de algo, é muito importante que quem está do lado dela ajude ela, valorize, incentive, coloque pra cima. Então, para você que está ouvindo isso, está num relacionamento onde a pessoa te rebaixa, não te incentiva, não te motiva a ser melhor, abre o olho, repense. Estou querendo ser advogado do diabo? Não, mas estou te ensinando. Preste bem atenção, tá? Porque assim, eu tenho essa visão, pelo menos. E Blue Box, ele me dá essa visão muito claramente. Que o relacionamento, ele vai te tornar alguém melhor. Quando eu falo, eu, por exemplo, falando de mim, né, fazendo um parêntese gigante, falar de mim. Quando eu falo pra alguém assim, eu sou uma pessoa solteira, que de fato sou, e pra eu namorar, a pessoa ela tem que me tirar do status que eu tô, que é um status completo, de um status de estar me sentindo super bem, de querer ser o que eu sou agora e me esforçar por mim. Ela tem que fazer eu querer ser ainda mais. Ela tem que transbordar. Se não transborda, não faz sentido eu arrumar alguém. Porque eu já me sinto completo sozinho. Eu já me sinto no meu melhor sozinho. A pessoa com quem eu quero estar, né, o que possa querer estar comigo, ela tem que me dar o algo a mais. E quando eu digo algo a mais, é a sensação de eu me sentir mais. De eu sentir que eu posso ir de 100% do copinho cheio para o transbordo, para o 110, 120, 130 e por aí vai. Se não é algo a mais, não faz sentido. Não faz sentido. Então isso fique muito claro. É minha visão, assim como é minha interpretação de muita coisa narrativa que a Koji Miura coloca. Que é muito isso, o incentivo que a relação te dá, né, para ser alguém melhor. Então, quando o Kyo, por exemplo, ele gosta muito das coisas simples, ele gosta daquela parte mais tranquila de uma relação, não tá errado, mas é alguém que agregou na vida dele. A Yami agrega na vida do Kyo, assim como pro Tai, que a Shinatsu agrega e tipo, incentiva ele a ser cada vez melhor, querer ser mais do que ele já é. Então são relações muito legais, assim como a relação do Haryu com a Karen, que eu também acho muito bacana, porque a Karen ela é modelo, o Haryu, mesmo sabendo da correria dela, se dedicou à ideia de, tipo assim, não vai dar certo, vou namorar com você, quero investir nisso. Então, são relações que é muito bem trabalhada. A forma como essas relações são trabalhadas é bem interessante, justamente porque são visões, que se você sentar 5 minutinhos, você vai perceber que são visões de relacionamentos interessantes. Até mesmo, diria eu, saudáveis. Onde cada um tem sua individualidade, mas eles estão ali um pro outro, estão ali se cuidando, estão ali crescendo e amadurecendo. Então, isso é muito legal. Né? E esse jogo do Taiki contra o Kyo é muito interessante por isso. A gente percebe que a vizinha dele, que ele gostava, ele parou de gostar no momento que ele começou a gostar da Yami, ela não via isso. Ela achava que o badminton era só mais um esporte e tal, meio que ela até não tratava com tanto carinho. E ela vai lá ver justamente para ver o amigo dela jogar. A pessoa que ela meio que nutria um sentimentinho, mas não se tocava. Inclusive a Yami vai sentar lá para assistir o jogo. E ela pergunta pra Shinatsu se a Yami namora o Kyo. Quando a Shinatsu fala que não, ela fala, droga, só porque eu queria roubar dela a ele. Mas tempos depois eles começam a namorar, o que eu acho muito legal. E por que eu deixei esse jogo aqui antes até mesmo do momento do arco do Kyo se fechar? Porque o arco do Kyo ele se fecha nesse primeiro momento com o relacionamento dele com a Yami se concretizando. Aí a gente tem um momento, né, pós-jogo, tem um relacionamento do Kyo. Tem o fechamento do arco da Hina, agora de fato a Hina aceitando novamente que ela é amiga do nosso protagonista, do Taiki. E aí a gente vai para a final. A final do badminton, obviamente, é contra o Yusa, né, que é a partida para definir quem vai para as nacionais e tal. E isso, cara, é cinema. Cinema. Para quem reclama de não ter esporte em Blue Box, quando a Koji Miura entrega, ela entrega muito, muito, ela serve. E esse jogo final, ele é muito bom. Ele é bom porque todas as linhas estão devidamente arrumadas. Então a gente tem amizades definidas, a gente tem relações definidas. Tá tudo muito bem montado, muito bem estruturado.
pra gente trabalhar em cima disso. Obviamente tem muita coisa que eu tô pulando, porque aqui não é um podcast pra eu ficar contando história pra vocês. É pra eu resumir, então teve pontos que eu realmente contei história porque eu acho que cabia melhor. Aqui eu acho que vale mais ir direto. Esse jogo final, ele é bonito de tantas formas possíveis e imagináveis que engrandece muito a obra. A Koji Miura aqui é onde ela acerta, onde ela entrega o 300%. Eu falo isso com tranquilidade. Ela entrega os 300% dela para nos dar um momento muito bonito, onde nós temos uma partida que ela vai ser muito bem desenvolvida. Eu acho que é uns 5 ou 6 capítulos em média que vai levar essa partida. Mas a gente tem os meninos lembrando da amizade, né? Tipo, então a gente tem o Haryu, a gente tem o Kyo, pensando na rivalidade e amizade que eles têm com o Taiki. A Shinatsu comentando a ideia de, tipo assim, ele ser uma das principais motivações dela, que se não fosse por ele, ela talvez não tivesse onde ela está. A gente tem a Rina falando que admira muito o melhor amigo dela. Então, são muitos momentos assim entrelaçados que geram uma emoção muito maior e gera o melhor simbolismo da série, porque, enfim, a correntinha arrebenta. E, cara, é sério, eu não tenho palavras. Porque essa partida é muito boa, ela é extremamente acirrada, ela é extremamente pegada. E aí, aos 45 do segundo, quando o menino Taiki ganha, eu falei que ia ter spoilers. Nós temos, né? Vamos usar o português correto. Nós temos a correntinha dele arrebentando. Puta que pariu, nesse momento meu coração deu. Ai, meu Deus, eu fiquei emocionado. Porque a correntinha arrebentar ela era o maior simbolismo. Era o momento que a gente muito esperou. Que era ele cumprir essa promessa de ir pro Nacional. Então, assim, no momento que a correntinha arrebenta, eu olhei e falei, caralho, finalmente! E ali já ficou muito pra mim essa sensação também de final. Eu já sabia que tava no final, já, quando eu li. Mas, assim, ficou muito essa sensação real, assim, de puta, não tem muito pra onde ir. Porque a correntinha, né, a presininha do pé que fazia, né, essa questão da promessa, ela acabou de ser cumprida. Ele atingiu o objetivo principal dele, que era chegar lá. E ele chegou. E é muito legal. Mano, é sem maldade. É um momento muito bonito, porque no momento que ele é declarado o vencedor, ele olha pra perna e a hora que ele baixa a meia, o bagulho está estourado. É tipo assim, cara, é perfeito. E aí a gente vai, obviamente, pros momentos finais, onde, né, vai ser comemorado o novo aniversário da Shinatsu. E como já virou tradição, para quem lembra dos primeiros volumes, nós temos aquele maravilhoso momento que os dois vão pra praia. Eles de novo vão pra praia, agora como casal e tal, andam pela praia. Tem um momento de veras piegas brega, mas que eu, Paulo Raposo, acho maravilhoso, que é quando ele fala que quer ficar com ela pra sempre, e meio que tem um mini pedido ali de casamento. E aí tem um momento que, por ser uma revista juvenil, fica subentendido, mas você entende o que rolou. O que rolou é o que talvez você esteja pensando. Porque o beijo já tinha rolado, agora vocês entenderam. E é uma cena muito bonita, porque, tipo assim, ela não deixa nada claro, fica bem subentendido, assim, jogado no ar. Mas, se você olhar bem, você pode falar, já são maior de idade e tal. Rolou. Então, assim, é muito bonito. Quando os dois acordam, os dois conversam, né, um pouco mais, tal, conversam sobre a questão da vida, a Shinatsu fala o que ela quer fazer. E tanto que antes disso, né, me adiantei pra caramba, porque antes disso ainda tem um momento que eles vão de novo pro aquário. Nessa de novo para o aquário é quando a Shinatsu comenta com ele que ela vai morar fora, né, vai passar um ano fora pra aprender um pouco mais, tal. Ela comenta um pouco e o Taiki aceita. Eu acho muito bonito isso, porque, tipo assim, ele aceita. Porque ele fala, a vida vai mudar, vai ter os seus momentos, mas assim, a gente precisa expandir, você precisa expandir seus horizontes, eu os meus. O Taiki vai virar jogador, vai pra uma faculdade pra jogar oficialmente badminton, né, jogar de forma profissional. Então, assim, a gente tem todo um desenvolvimento muito legal e muito bem feito. Aí é quando a gente chega, obviamente, no último capítulo, que, puta que pariu, como a mulher conseguiu fechar isso de uma forma muito bonita. Vale mencionar que a gente não teve um fechamento de arco da Rina. Eu estou muito puto com isso. Porque sim, a gente tem o momento lá que ela desiste do Taiki e tal, mas assim, morreu nisso.
A gente ainda tinha lá o irmãozinho do Yusha de pretendente dela, que ficou para segundo plano. Ela coloca, tipo, uma interação da Rina futuramente com o Yusha, mas, tipo assim, um abraço, entendeu? Então, assim, são muitas coisas, no caso da Rina, que ficou largado e eu espero que, por exemplo, num eventual capítulo extra ou numa light novel, pós-série, a gente tenha, pelo menos, essa abordagem. Porque a Rina merece também ter uma felicidade, merece ter alguém para ela, e eu acho isso muito interessante. Mas, em contrapartida, nós temos final feliz para todo mundo. Inclusive, a amiga da Rina, que é a personagem secundária, quase terciária, no final a gente descobre que ela tá com o Nishida Senpai, e é um dos momentos mais engraçados, porque tá todo mundo falando das faculdades, né? Tá, tipo, todo mundo, último dia de aula. Depois lá da cerimônia de graduação, eles estão na sala com os anuários pro pessoal preencher, chega, né, e o pessoal tá falando das faculdades, né? Todo mundo vai pra faculdade diferente. Aí alguém fala, exceto vocês dois, pro Kyo e pra Ayami, porque os dois vão pra mesma faculdade. Aí eles estão brincando com isso, aí nessas brincadeiras, uma das meninas, que é amiga da Rina, fala, eu vou pra uma faculdade tal pra ser professora, tá, né? Porque eu quero fazer pedagogia, tá, né? Literatura, tá, né? E a conversa vai, conversar vem. Chega o Nishida e o Haryu, os dois estão sentados lá escrevendo nos anuários, e a Asmel pergunta por que ela quer ir pra universidade em questão. E ela fala, porque eu quero ir pra mesma universidade do meu namorado, né? Quero ficar perto do meu namorado. E nisso as meninas se ligam que o único cara que tá nessa faculdade, que tá ali no círculo e tal, é o Haryu não, é o Nishida. Aí elas falam, pera, você e o Nishida desde quando? Daí meio que elas jogam, faz um tempo. E aí vai as brincadeiras. E aí, enquanto isso, a gente tem um momento onde o Haryu só meio que dá um direcionamento e o Taiki vai lá pra quadra de novo, pra ver a Shinatsu. E a gente tem um discurso deles, uma conversa muito legal, onde eles, cara, e é muito bonito. Eu falando agora, eu tô lembrando, eu tô ficando até meio emotivo. Porque é muito bonito, porque eles começam a conversar o quanto aquele momento, aquela caixa foi importante para eles. O quanto estar naquele ambiente foi importante. O quanto aquilo desenvolveu eles, o quanto aquilo fez com que eles se aproximassem e, por consequência, gerasse todos os momentos que nós tivemos ao longo de 249 capítulos e o quanto aquilo foi incrível. Eu achei muito bonito, porque no fim das contas, para quem já se formou, obviamente, você que está ouvindo isso e já se formou sabe disso, o que sobra da gente o que sobra da escola pra gente são memórias. Independente de serem boas ou ruins, são memórias. Então, assim, o ambiente escolar, de uma forma geral, ele é basicamente um período da nossa vida, ele não é a nossa vida inteira. E, cara, é tão legal quanto uma obra ela entende que eu comecei num período escolar, eu preciso terminar nesse período, eu não preciso me arrastar por mais 30, 40, 50 capítulos pós isso para mostrar todo mundo adulto, mostrar um time skip. Não acho errado quando mostra-se um time skip, mas aqui não tinha essa necessidade. E não mostrar, cara, é uma das coisas mais bonitas e corajosas que a Koji Miura fez. Mostrar, pelo contrário, eles agradecendo a caixa azul, que foi o ambiente onde eles se conheceram, onde todas aquelas amizades se desenvolveram. E isso foi bonito pra caralho. Cara, é a obra do meu coração. É minha obra conforto, é a obra que, tipo, eu falei... Mano, vocês entendem que eu tô fazendo uma análise de final. Esse episódio, ele obviamente não vai ter corte. Como todo mundo sabe, as edições é, tipo, minimamente. E esse aqui vai ser um desses episódios que não vai ter quase nenhuma edição. Mas é um episódio de 1 hora. Quase 1 hora que eu tô falando de Blue Box. Do minuto 18 até agora, eu fui contando a história, dando spoiler, falando os momentos que eu me emocionei, pulei pedaços. Obviamente faltaram muita coisa, porque senão a gente vai ficar aqui 2 horas só de eu falando de Blue Box com vocês, um gigantesco monólogo. Pra falar que, cara, é uma obra que ela fecha de uma maneira tão redonda que até as ausências, as falhas, como eu falei da Rina, uma coisa ou outra que, se eu for reler, obviamente vai me incomodar um pouco, ainda assim não apaga a beleza do que é essa história. Não apaga o quão bonito é a narrativa da Koji Miura, o quão sensível, o quão cuidadosa. Então, assim, foi uma obra que eu sou muito grato por fazer parte da minha vida nos últimos 4 anos. É uma obra que ela entrou na minha vida por acaso, por pura curiosidade, virou meu xodó.
É uma obra que, inclusive, né, eu posso aproveitar esse podcast para falar, né, que lá no começo, né, no período do spoiler ali, quando eu falei para quem não quisesse ficar, eu falei da JBC, vai ter gente que falar, tá fazendo propaganda da JBC, porque disso. Cara, eu tenho o volume do 1 ao 6 eu tenho físico, o 7 eu tenho digital, o 8º eu tô esperando para pegar digital também. Eu tenho as 6 primeiras edições da Viz física, do 7 eu acho que até o 14 no presente momento. Alguma coisa assim, eu também tenho aqui digital para ler. Então, assim, quando eu falo que eu gosto de Blue Box, não é da boca para fora. Tá no meu feed do Instagram, né, do meu pessoal e da página do meu Substack, tá no feed a Jump que eu tenho, que é a Jump de quando foi anunciado o anime de Blue Box. E eu só peguei essa Jump na época porque eu olhei e falei, é capa de Blue Box e eu não tenho uma Jump de Blue Box. Então, assim, quando eu falo que esse episódio é uma carta de amor a Blue Box, eu querendo mostrar o quanto eu gosto, até narrando um pouco assim a história, não é de graça. É porque é uma obra que ela significou muito para mim. Ela me deu uma visão mais ampla de uma coisa que eu já acreditava. Ela pôs em desenho uma visão que eu tenho sobre amor, sobre crescimento. Entende? É uma obra boa. É uma obra que, cara, na moral, você vai ler assim e você vai se envolver por essa narrativa. Talvez se você não estiver na vibe, não te pegue tanto, mas se você se permitir estar na vibe, se permitir abraçar um pouco essa ideia, cara, você vai sair dessa obra revigorado. Vai sair com um sorriso de orelha a orelha. E vai falar, mano, que obrinha gostosa de ler. Mesmo que te estresse algumas coisas, como me estressou muito o retrocesso da Rina. Mas ainda assim, é uma obra boa, é uma obra daquelas que você termina e tá com o coração quentinho. Se você se permitiu se envolver, talvez você até dê uma chorada. Porque, cara, é uma obra preciosa. E eu não tenho muitas palavras, além de todas que eu já usei em diversos momentos, né, desse episódio, pra elogiar, pra recontar algum momento que me deu uma empolgação e tal, para falar o quanto essa obra significa pra mim. Pra falar o quanto eu acho essa obra importante. Eu terminei de ler e, tipo, um dia depois eu já tava muito na vibe de querer reler do zero. Pegar meus volumes que eu tenho da JBC e ler. Depois disso, emendar nos da Viz. Entendeu? Eu tô feliz. Eu tô satisfeito com uma obra dessa. Tô satisfeito, inclusive, de poder registrar de forma podcastal o quanto essa obra significa. Entende? É um alento pro meu coração saber que essa obra existe, saber que eu posso indicar para vocês que estão ouvindo esse podcast até agora. E, cara, pra mim, eu acho que assim, pra deixar esse podcast ainda mais completo, eu só tenho que dizer... Isso muito provavelmente não vai chegar nem na autora, mas se algum dia chegasse, alguém falasse pra ela, eu só queria deixar o meu muito obrigado pra Koji Miura por ter criado essa obra, por ter feito um mangá tão gostoso e tão prazeroso. Tipo, foram 4 anos da minha vida lendo, mas valeu cada segundo. E eu vou parafrasear aqui que a vida presta muito. É por obras assim que eu digo que, pô, velho, ler é maravilhoso, tá ligado? É basicamente isso, antes que eu fique mais emotivo. Como eu disse lá atrás, eu reforço para quem tem interesse. A JBC tá lançando no Brasil, já tem aí 8 volumes, o 9º já deve estar para sair, deve entrar em pré-venda em algum momento. Então vale muito a pena você ir atrás. Fica a minha recomendação ainda mais, se você falar, poxa, minha grana tá um pouco curta, tal, mas eu gosto de ler digital, pega a versão digital, eu garanto que você não vai se arrepender de ler esse material. Ai, Paulo, mas eu quero ler em inglês. Também tem edição em inglês. Faz aí o que você achar melhor, mas não deixa de ler. Eu, obviamente, vou recomendar sempre a edição da JBC, porque eu tenho, e eu acho para mim uma edição muito legal. E é uma edição que não perde conteúdo comparado com o inglês. Eu tenho ambas. Eu posso falar isso para vocês porque eu li ambas. Tá bom? Para quem quiser ler capítulo isolado, tem no Manga Plus completo. Mas, obviamente, quando você estiver ouvindo isso, a menos que você seja um ninja que consegue ler 250 capítulos em 2, 3 dias, beleza, mas do contrário, você vai ter que pagar a assinatura, porque quando a série acaba na Manga Plus, o máximo que eles deixam, se não me falha a memória, são os 3 primeiros capítulos disponíveis ali em inglês e depois você vai ter que pagar. Então, assim, vale mais a pena você gastar aí esse dinheiro que você gastaria numa assinatura do Manga Plus comprando as edições digitais da JBC, tá bom? Mas agora, gente, recadinhos da paróquia rapidão, voltamos. Sim, voltamos, olha que legal.
Então, não deixa de já seguir o podcast. Se você, porventura, demorar... Nossa, eu ia cantar aqui. Mas se você, porventura, for alguém que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se ficou até aqui, um abração. Se você parou lá atrás, beleza. Mas, assim, eu agradeço bastante, mas não deixa de seguir o podcast, avaliar. E, além de tudo isso, indica o podcast para um amigo. A gente está nos principais agregadores aí, Google Podcast não, YouTube Music, Apple Music, Spotify, Amazon Music, Deezer e diversos outros agregadores. Então, assim, locais para você ouvir o Comentando não falta, inclusive agora que os episódios também estão no Substack. Para você que tem Substack, você pode ouvir por lá, tá? Só lembrando que o Comentando ele é um podcast semanal, agora oficialmente voltei, tomei vergonha na minha cara, voltei. Próximo episódio, ou ele sai na quinta ou ele sai na sexta, vai depender muito. Mas se ele sair na sexta, no sábado tem episódio. Vai ter episódio também, nem que seja um episódio mais curto. Porque ele já está gigantesco, imenso. Mas, gente, por hora é isso. Eu não podia deixar de falar dessa obra. Minhas redes sociais estão aqui embaixo também para você ir lá conferir. Um abraço e nós fomos!